Você já lidou com alguém que parece ser o centro do universo? Alguém que manipula, mente, finge que todos estão abaixo deles. Esse é o narcisista. Enquanto enfrentá-los pode parecer um desafio, o estoicismo oferece maneiras eficazes de desarmar esses indivíduos sem se rebaixar ao mesmo nível. Hoje, vou te mostrar 7 maneiras estoicas de torturar um narcisista, mantendo sua paz interior. 1. Controle suas reações. Narcisistas são mestres em manipular emoções. Eles sabem exatamente o que dizer para provocar raiva, frustração ou culpa em suas vítimas. Por trás disso, está a busca incessante por controle e atenção. Eles vivem para observar suas explosões emocionais, pois isso valida a sensação de poder que tanto desejam. Agora, imagine a cena. O narcisista lança uma provocação, esperando que você reaja, que se defenda ou perca a calma. Mas, em vez disso, você mantém uma expressão serena, sem se deixar abalar. O silêncio e a ausência de reação são desarmadores para ele. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre eles. O que significa que, ao controlar sua reação, você também controla a situação. Para o narcisista, que depende de sua resposta emocional para se alimentar, essa falta de reação é uma forma de tortura. Eles não sabem como lidar com alguém que não lhes dá o que querem: atenção e drama. Com o tempo, essa postura o enfraquece e o frustra profundamente. Manter a calma, apesar das provocações, é uma arma poderosa. O estoicismo nos ensina que, ao cultivar a indiferença ao comportamento alheio, preservamos nossa paz interior e minamos o poder que o outro pensa ter sobre nós. 2. Não busque validação. Narcisistas têm uma necessidade insaciável de ser admirados. Eles prosperam quando as pessoas ao seu redor buscam sua aprovação e se esforçam para ganhar o seu reconhecimento. Isso os coloca em uma posição de poder, onde eles controlam como os outros se sentem sobre si mesmos. O que poucos percebem é que essa busca por validação é a chave para o narcisista exercer seu domínio. Agora, aqui está a segunda maneira de torturá-los. Não busque sua validação. Quando você para de se preocupar com a opinião do narcisista, você quebra um dos pilares centrais do seu poder sobre você. Isso pode ser desconcertante para eles. Afinal, como eles podem manipular alguém que não está mais interessado em seu elogio ou crítica? Para o estoicismo, há uma verdade essencial. A única opinião que realmente importa é a sua própria, baseada nos seus princípios. Sêneca, outro grande estoico, dizia que a felicidade vem para aqueles que são suficientes em si mesmos. Quando você se torna autossuficiente e não se preocupa com o que o narcisista pensa de você, você destrói a ilusão que eles criaram. O narcisista perde o controle porque você não precisa mais da aprovação dele para se sentir bem consigo mesmo. Ao agir guiado por seus próprios valores, sem a necessidade de agradar ou impressionar, você se liberta das garras emocionais do narcisista. Eles tentam te jogar contra suas inseguranças, mas quando você se move com autoconfiança, eles perdem completamente o controle da narrativa. Essa indiferença à validação deles é profundamente perturbadora. A verdadeira tortura aqui não é externa, mas interna para o narcisista. Você não apenas os ignora, você age como se a opinião deles fosse relevante, e para o narcisista, isso é insuportável. 3. Limite o acesso emocional. Uma das táticas mais poderosas que o narcisista usa é a proximidade emocional. Eles invadem suas fronteiras, manipulam seus sentimentos e criam uma teia de dependência onde você se sente emocionalmente preso. Para escapar desse ciclo, o estoicismo oferece uma estratégia simples, mas eficaz: estabelecer limites claros e intransponíveis. E essa é a terceira maneira de torturar um narcisista. Narcisistas se alimentam da sua vulnerabilidade. Eles querem acesso irrestrito às suas emoções para poderem distorcê-las e moldá-las a seu favor. Quando você limita esse acesso, coloca uma barreira invisível, mas poderosa, que eles não conseguem transpor. Essa frustração é um golpe direto na base do controle deles. Eles se veem impotentes, incapazes de usar suas habituais armas emocionais contra você. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seus pensamentos: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ao restringir o acesso emocional do narcisista, você exerce exatamente esse poder, a capacidade de controlar quem tem permissão para influenciar seu estado emocional. Como isso funciona na prática? Pode ser algo tão simples quanto se recusar a entrar em discussões manipulativas ou não compartilhar informações pessoais que possam ser usadas contra você. Quanto menos munição emocional você oferecer, mais difícil será para o narcisista te atingir.
Eles esperam uma reação, um desabafo ou um momento de fraqueza, mas o que encontram é uma parede estoica. Limitar esse acesso não significa ser frio ou indiferente com todos ao seu redor, mas, sim, reservar suas emoções para aqueles que merecem e respeitam seu espaço mental. Para o narcisista, que depende do caos emocional para controlar, essa limitação é uma forma silenciosa de tortura. Eles percebem que, sem suas manipulações emocionais, estão perdendo poder, e essa perda os consome. Afinal, ao preservar sua paz interior e restringir o controle do narcisista sobre suas emoções, você se fortalece e desestabiliza o comportamento tóxico deles. 4. Seja impassível diante das críticas. Narcisistas têm uma habilidade especial para criticar os outros. Eles fazem isso com o objetivo de desestabilizar sua confiança e minar sua autoestima. Para eles, a crítica é uma forma de manipulação, um ataque indireto que visa tirar você do equilíbrio emocional. O estoicismo, entretanto, oferece uma defesa simples e eficaz: a impassibilidade. E essa é a quarta maneira de torturá-los. Quando o narcisista te critica, ele espera uma reação. Eles querem que você se defenda, que tente justificar suas ações ou que mostre sinais de desconforto. Mas, ao adotar a postura estoica de ser imperturbável, você transforma a crítica em uma arma inútil. Como o filósofo estoico Sêneca dizia, a felicidade não depende de coisas externas, mas da forma como as encaramos. As palavras do narcisista perdem o poder quando você decide que elas não te afetam. O segredo está em entender que as críticas do narcisista não refletem quem você realmente é, mas sim as inseguranças e fraquezas deles projetadas sobre você. Ao ser impassível, você não está ignorando a crítica, você está recusando dar a ela qualquer valor. Para o narcisista, que busca alimentar seu ego às custas do seu desconforto, essa falta de resposta é uma forma silenciosa de resistência. Uma crítica que não provoca reação se torna um eco vazio, sem impacto. Essa impassibilidade demonstra uma força interior que o narcisista não consegue quebrar. Eles perdem o controle da narrativa, porque, sem sua resposta, a crítica se desfaz. Essa postura de tranquilidade diante das palavras alheias é um dos princípios mais importantes do estoicismo. Ao praticar a indiferença ao que está fora de seu controle, você reforça sua própria segurança emocional e impede que o narcisista encontre brechas para manipular. A verdadeira tortura para eles é perceber que suas críticas não afetam você e que, independentemente do que dizem, você permanece firme e sereno. Afinal, a verdadeira força está em não permitir que os outros definam seu valor. 5. Negue o drama. Narcisistas são viciados em drama. Eles criam conflitos e alimentam situações caóticas para manter o controle sobre os outros, usando o caos como combustível para suas manipulações. Quando você participa do drama, dá a eles exatamente o que querem: atenção e reações emocionais. Por isso, a quinta maneira de torturá-los é simples e devastadora: negar o drama. O estoicismo nos ensina a cultivar uma postura de serenidade em meio ao tumulto. Em vez de se envolver nas intrigas e confusões que o narcisista tenta criar, o estoico escolhe a paz. Como Marco Aurélio nos lembra em seus escritos, a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam dano. Ao se recusar a participar do caos, você se diferencia do narcisista e frustra seus planos. Isso não significa que você deve se afastar de todas as situações desafiadoras, mas sim que você deve ser seletivo com o que merece sua energia. Quando o narcisista tenta provocar um confronto ou gerar tensão, você responde com tranquilidade e indiferença, mantendo-se acima da tempestade emocional. O drama precisa de uma audiência para prosperar, e quando você o ignora, ele morre. Imagine o narcisista lançando farpas, criando cenários de discórdia, tentando te arrastar para discussões fúteis. Mas, em vez de entrar no jogo, você responde com calma, não alimenta as provocações e se mantém firme. Essa falta de engajamento quebra o ciclo de manipulação e, para o narcisista, isso é insuportável. O estoicismo preza pela simplicidade e pela paz interior. Quando você nega o drama, você reforça esses valores e impede que o narcisista use suas velhas táticas para te controlar. Eles ficam sem a sua participação ativa nas confusões que criam, e isso os desestabiliza. Para alguém que vive de conflitos e reações, a sua tranquilidade é a tortura mais eficaz. 6. Foque no que você controla. Um dos pilares centrais do estoicismo é a distinção entre o que está ao nosso alcance e o que está fora do nosso controle. Narcisistas, por outro lado, querem que você acredite que tudo está sob o controle deles, suas emoções, suas reações, até mesmo suas decisões. Mas essa é a grande ilusão. A sexta maneira de torturá-los é simples, mas poderosa. Foque apenas no que você pode controlar. O narcisista vai tentar manipular situações,
criar confusão e ditar o rumo das coisas, mas você pode frustrá-lo profundamente ao escolher investir sua energia apenas naquilo que depende de você. Marco Aurélio disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, ao ajustar seu foco para o que está dentro de seu controle, suas atitudes, seus pensamentos, suas escolhas, você tira completamente o poder que o narcisista pensa que tem sobre você. Quando você entende que não pode controlar o comportamento deles, mas pode controlar como responde a ele, você se coloca em uma posição de verdadeira força. Imagine que o narcisista tenta te manipular, esperando que você reaja de uma determinada maneira. Mas, em vez disso, você faz escolhas conscientes, sem se deixar levar pelas circunstâncias que ele tenta criar. Isso é profundamente frustrante para eles. O narcisista quer que você se sinta impotente, que pense que precisa ceder ao jogo deles para sobreviver emocionalmente. Mas o estoicismo nos ensina que nossa verdadeira liberdade vem de dentro. Ao focar no que está ao seu alcance, você se liberta da influência deles. Eles perdem a capacidade de controlar sua narrativa, porque, afinal, o que está fora do seu controle não deve te preocupar. Cada vez que você desvia sua atenção das manipulações do narcisista e redireciona seu foco para suas próprias ações, você reforça seu poder interno. Para o narcisista, que deseja controlar tudo ao seu redor, ver que você não está mais reagindo ao que ele faz ou diz é um golpe esmagador. Eles perdem o jogo porque, na verdade, o jogo deles depende de você se perder nas armadilhas emocionais que eles criam. A liberdade estoica é a tortura perfeita para o narcisista que vive da ilusão de controle. Quando você se concentra no que pode controlar, eles percebem que não podem mais te atingir. 7. Mostre indiferença à superficialidade. Narcisistas vivem e respiram superficialidade. Para eles, aparência, status e reconhecimento público são tudo. Eles se alimentam da atenção que recebem pelos seus bens materiais, pelo sucesso que ostentam e pela imagem que cuidadosamente constroem. A sétima e talvez mais implacável maneira de torturá-los é mostrar total indiferença a essa superficialidade. Para o estoicismo, o que importa de verdade é o caráter, o que está dentro de nós, não as posses ou as aparências externas. Epicteto ensinava que as coisas que estão fora de nosso controle não são essenciais para nossa felicidade. Quando você demonstra desinteresse por status e bens materiais, algo em que o narcisista coloca tanto valor, você os atinge profundamente. Eles se orgulham de suas conquistas superficiais, mas quando você mostra que essas coisas não têm nenhum efeito sobre você, eles se sentem invisíveis. Imagine o narcisista exibindo suas últimas aquisições, buscando sua admiração ou inveja, esperando que você fique impressionado. Mas, em vez disso, você responde com calma, sem dar a mínima importância ao que ele ostenta. Essa indiferença é como um soco invisível, uma negação total daquilo que ele acredita ser sua fonte de poder. Para o estoicismo, o verdadeiro poder e valor vem de dentro, das virtudes que cultivamos, como sabedoria, coragem e autocontrole. Quando você vive dessa maneira, preocupado com seu desenvolvimento interno em vez de com as aparências externas, o narcisista fica sem armas. Eles prosperam na validação superficial, mas você, ao ignorar isso, tira o combustível de seu ego. Mostrar indiferença à superficialidade também é uma maneira de demonstrar que você está focado no que realmente importa, seu crescimento pessoal e seus valores. Enquanto o narcisista está preso ao ciclo interminável de busca por aprovação externa, você se mantém firme, em paz com o que não pode ser comprado ou exibido. E isso, para eles, é devastador. Afinal, o que o narcisista mais teme é ser irrelevante. E ao não dar importância às suas demonstrações de poder superficial, você os confronta com a realidade de que o verdadeiro valor não está em coisas que desaparecem com o tempo, mas em quem você é por dentro. Isso os destrói por dentro, pois, para o estoico, o que brilha não é o ouro, mas o caráter. Ao adotar essas práticas estoicas, você não apenas se protege das manipulações e do jogo mental dos narcisistas, mas também fortalece sua própria mente e alma. Afinal, o verdadeiro poder está em não permitir que o comportamento dos outros afete sua paz interior. No final, o narcisista se verá torturado pela sua calma e firmeza, enquanto você caminha cada vez mais em direção à liberdade emocional. Imagine estar diante de uma pessoa narcisista, alguém que parece ter um talento inato para sugar sua energia, testar sua paciência e manipular suas emoções. Um confronto com essas pessoas pode fazer você questionar sua própria sanidade, enquanto elas, aparentemente imunes, continuam a alimentar seu ego sem remorso. Enfrentar isso sem sucumbir ao caos emocional pode parecer impossível, mas e se houvesse uma maneira diferente? Uma abordagem que não depende de confrontos ou brigas,
mas da sabedoria milenar de uma filosofia que já ajudou tantas pessoas a superarem desafios muito maiores. Essa é a promessa do estoicismo. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas dessa filosofia prática e descobrir como ela pode se tornar sua melhor aliada contra o ego inflado e a manipulação emocional dos narcisistas. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, o verdadeiro poder não está em gritar mais alto ou reagir de maneira explosiva. Ele está em compreender, em se manter firme e em desarmar o narcisista sem perder sua própria paz. Ao longo desse caminho, você verá que não se trata apenas de se proteger de quem tenta te derrubar, mas de fortalecer a si mesmo. Porque o estoicismo, acima de tudo, nos ensina que o controle sobre a própria mente é o maior trunfo que qualquer pessoa pode ter. E no final deste vídeo, você terá ferramentas não apenas para lidar com essas pessoas difíceis, mas para transformar como você encara qualquer situação de confronto emocional. Você verá que não é o narcisista quem detém o poder sobre você, mas sim você, quando aprende a usar a sabedoria estoica. Então, prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode ser a chave para não apenas enfrentar narcisistas, mas para superar qualquer adversidade emocional com uma serenidade inabalável. Vamos juntos, porque as respostas que você procura podem mudar não apenas como você lida com os outros, mas como você lida consigo mesmo. O que faz com que os narcisistas sejam tão desafiadores? A resposta está em algo que todos nós possuímos, mas que, no caso deles, é superdimensionado: o ego. Para o narcisista, o ego é o centro de tudo, uma lente distorcida pela qual eles enxergam o mundo. Na visão deles, suas necessidades, opiniões e desejos estão acima de qualquer outra coisa. Eles vivem em uma realidade construída para alimentar essa imagem inflada de si mesmos, ignorando qualquer coisa que a contradiga. Conviver com um narcisista pode ser exaustivo justamente porque eles possuem uma habilidade impressionante de manipular as situações para validar seu ego. Um comentário inofensivo pode ser transformado em um ataque pessoal, enquanto seus erros são rapidamente justificados ou transferidos para os outros. É uma dinâmica em que eles buscam constantemente reafirmar sua superioridade, usando as emoções alheias como combustível. Mas aqui está a questão: o narcisista só tem poder sobre você se você permitir que ele tenha. E é aqui que a sabedoria estoica brilha como um farol. Epicteto, um dos grandes filósofos do estoicismo, nos ensina que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossas interpretações deles. Em outras palavras, o que o narcisista faz ou diz só tem impacto emocional sobre você se você internalizar isso. O verdadeiro poder está em como você escolhe interpretar e reagir a essas situações. Entender o narcisismo é o primeiro passo para se libertar desse ciclo de manipulação emocional. Quando você enxerga o comportamento do narcisista pelo que ele realmente é, uma tentativa desesperada de proteger um ego frágil, começa a desarmá-lo antes mesmo de reagir. Você percebe que a batalha não é sobre quem está certo ou errado, mas sobre manter sua paz e autonomia. E o estoicismo é sua armadura nesse processo, oferecendo uma perspectiva clara e fortalecedora para que você não apenas resista às investidas de um narcisista, mas também cresça emocionalmente ao enfrentá-las. Uma das maiores armas de um narcisista é sua habilidade de criar caos emocional. Eles plantam dúvidas, distorcem situações e manipulam sentimentos, tudo para manter o controle sobre as pessoas ao seu redor. Quanto maior a confusão, mais eles se alimentam disso. E, muitas vezes, sem perceber, você pode acabar entrando nesse jogo, reagindo emocionalmente, tentando se defender ou mesmo questionando a si mesmo. É nesse momento que eles vencem. Mas há uma verdade poderosa que pode mudar completamente essa dinâmica. O controle nunca esteve nas mãos deles. Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo estoico, nos ensina que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Esse ensinamento revela algo essencial. Embora você não possa mudar o comportamento de um narcisista, você pode controlar como reage a ele. E é exatamente aí que reside sua força. Quando você escolhe não reagir ao caos emocional criado por um narcisista, algo surpreendente acontece. Primeiro, você quebra o ciclo de manipulação. Sem suas reações como combustível, o narcisista perde a influência que tanto busca exercer. Segundo, você fortalece sua própria autonomia emocional. Cada vez que decide manter a calma e a clareza, você está reafirmando que é dono das suas emoções, não eles. Isso não significa que será fácil. O estoicismo nos ensina que o autocontrole é uma prática, algo que exige esforço e disciplina constante. Mas, à medida que você aplica esse princípio, perceberá uma mudança profunda. Aquilo que antes parecia insuportável começa a perder seu peso. As palavras provocativas do narcisista não mais te afetam, e suas tentativas de controle emocional se tornam ineficazes.
Ao recuperar o controle sobre suas reações, você não apenas se protege, mas também envia uma mensagem poderosa: você não será manipulado. E, mais importante ainda, você se liberta da necessidade de buscar validação ou se engajar em conflitos inúteis. O poder deles desaparece porque, no fundo, ele nunca foi real. O verdadeiro poder sempre esteve em você. Para um narcisista, a atenção é tudo. Seja positiva ou negativa, qualquer reação sua é vista como uma vitória. Suas palavras provocativas, atitudes exageradas ou manipulações emocionais são estratégias para manter você envolvido e, mais importante, para reafirmar seu ego inflado. Eles prosperam em um ambiente onde dominam o palco emocional, alimentando-se de cada resposta sua, seja ela de raiva, frustração ou até mesmo de defesa. É aqui que a sabedoria estoica oferece uma arma poderosa: o silêncio. Esse silêncio não é passividade ou fraqueza, é uma escolha estratégica. Como Epicteto nos ensina, primeiro aprenda o significado do que você diz, e então fale. O silêncio estoico é uma forma de controle, não apenas sobre o que você diz, mas sobre o que você decide não dizer. É uma maneira de não alimentar o ego do narcisista e, ao mesmo tempo, preservar sua paz interior. Quando você escolhe o silêncio diante de uma provocação, está, na verdade, retirando o palco onde o narcisista encena sua peça. Sem o seu envolvimento, não há drama. Sem drama, não há combustível para sustentar o ego deles. O silêncio, nesse caso, não é vazio, ele está carregado de significado. É uma declaração silenciosa de que você não será manipulado, de que suas emoções não estão disponíveis para o consumo alheio. Além disso, o silêncio cria desconforto para o narcisista. Acostumados a controlar as narrativas e a provocar reações, eles ficam desorientados quando encontram alguém que não joga o mesmo jogo. Essa ausência de respostas força a confrontar o vazio que tanto evitam, o vazio de suas próprias inseguranças. Praticar o silêncio estoico não significa ignorar ou fugir. Pelo contrário, é uma forma de presença consciente, onde você escolhe não reagir impulsivamente. Quando a situação exige uma resposta, você a oferece de maneira calma e ponderada, sem ceder à emoção do momento. E, em muitos casos, o silêncio em si já é a resposta mais poderosa. Lembre-se, o silêncio estoico não é apenas uma defesa contra o narcisista, mas também um exercício de autocontrole e sabedoria. Ao escolher o silêncio, você reafirma seu poder, protege sua paz e, de maneira silenciosa, desarma completamente o ego de quem tenta te controlar. É a quietude que fala mais alto do que qualquer palavra. Os narcisistas têm uma habilidade especial para provocar. Eles sabem exatamente quais botões apertar para despertar em você raiva, frustração ou insegurança. Essa é a maneira que encontram para te envolver em um ciclo emocional onde, quanto mais você reage, mais eles se fortalecem. Mas, como Sêneca sabiamente afirmou, o homem mais poderoso é aquele que é dono de si mesmo. E é essa autodominação que pode quebrar o ciclo e colocá-lo no controle da situação. Dominar suas emoções não significa reprimi-las ou fingir que elas não existem. Pelo contrário, é reconhecer o que você sente, mas decidir como vai agir diante disso. Quando você percebe que as palavras ou ações de um narcisista têm como único objetivo desestabilizá-lo, você ganha clareza. Você entende que não precisa reagir de maneira impulsiva, porque isso apenas alimenta o ego deles. No estoicismo, há um princípio fundamental que nos ensina a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. O comportamento de um narcisista está completamente fora do seu controle, mas suas reações estão inteiramente sob seu poder. Ao lembrar disso, você pode se concentrar no que realmente importa, manter sua paz interior. Responda com equilíbrio, mesmo quando sentir vontade de explodir. Imagine suas emoções como um rio, deixá-las fluir é natural, mas permitir que elas transbordem e inundem tudo ao redor é escolha sua. Quando você responde com calma, você não só preserva sua integridade emocional, como também frustra as intenções do narcisista. Afinal, eles esperam que você perca o controle, e sua serenidade é um golpe que eles não estão preparados para receber. Praticar esse autocontrole exige paciência e autoconhecimento. No início, você pode sentir vontade de reagir, mas, com o tempo, essa disciplina emocional se torna um hábito. E quando você atinge esse nível de domínio, percebe que o poder real nunca esteve nas mãos do narcisista. Ele sempre foi seu. A verdadeira força está em permanecer inabalável, mesmo diante das maiores provocações. Dominar suas emoções não é apenas uma forma de lidar com narcisistas. É uma habilidade que transforma todas as áreas da sua vida. É a diferença entre ser arrastado pelas ondas e aprender a navegar por elas com confiança. E, ao fazer isso,
Você não só desarma o ego do narcisista, como também fortalece a melhor versão de si mesmo. Se o narcisismo é alimentado pela vaidade e pela necessidade de estar constantemente no centro das atenções, a humildade é o antídoto perfeito. E aqui, o estoicismo nos oferece uma abordagem poderosa. Praticar a humildade não como uma forma de submissão, mas como uma demonstração de autoconfiança tranquila. É essa postura serena, mas firme, que desarma completamente o ego de um narcisista. Para o narcisista, tudo é uma competição. Eles precisam brilhar mais, parecer mais importantes, ser o centro de qualquer interação. Porém, quando você escolhe a humildade, recusando-se a entrar nesse jogo de validação, algo inesperado acontece. O narcisista perde sua força, pois não há mais rivalidade para alimentar seu ego. Como Marco Aurélio escreveu, o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Essa reflexão nos lembra que, ao buscarmos somente nosso benefício pessoal, perdemos o equilíbrio que traz harmonia e significado à vida. A verdadeira humildade não é se diminuir ou se submeter aos outros, mas sim reconhecer o seu próprio valor sem a necessidade de exibi-lo. Quando você está confortável consigo mesmo, não há necessidade de competir ou provar nada a ninguém, muito menos a um narcisista. Essa autoconfiança silenciosa é uma das armas mais poderosas contra a vaidade alheia. Ela não só preserva sua paz interior, mas também expõe o vazio por trás da busca incessante do narcisista por atenção. Imagine o narcisista tentando provocar você com uma conquista exagerada ou uma crítica disfarçada. Em vez de responder à altura ou se sentir atacado, você simplesmente aceita a situação com tranquilidade, sem ceder à tentação de competir ou se justificar. Esse ato de humildade quebra o ciclo que o narcisista tenta criar. Eles esperam uma reação emocional para validar sua importância, mas sua serenidade os deixa sem palco. A humildade estoica também é uma oportunidade de introspecção. Quando você adota essa postura, começa a se libertar não apenas da influência do narcisista, mas também das pressões sociais para competir ou se comparar com os outros. Você passa a viver de acordo com seus próprios valores, encontrando significado nas coisas que realmente importam. Praticar a humildade diante de um narcisista é mais do que uma estratégia para lidar com eles. É uma escolha consciente de viver com integridade e equilíbrio. É um lembrete de que o verdadeiro poder não está em parecer superior, mas em ser inabalável, mesmo quando confrontado com a vaidade alheia. Afinal, a humildade é a única coisa que nunca pode ser destruída pelo ego de outra pessoa. Os narcisistas têm um talento especial para evitar accountability. Eles nunca são responsáveis por seus erros, nunca admitem falhas e sempre encontram uma forma de culpar os outros ou distorcer a realidade para se protegerem. Esse comportamento pode ser frustrante e exaustivo, mas o estoicismo nos oferece uma abordagem poderosa e elegante para lidar com isso. Em vez de confrontar diretamente ou acusar, você pode agir como um espelho. Um espelho que reflete a verdade de forma serena, mas inescapável. A ideia central é simples. Ao invés de dizer o que está errado, você faz perguntas que os forçam a refletir. Isso não apenas desvia do confronto direto, que muitas vezes alimenta o ego do narcisista, como também planta uma semente de dúvida em sua percepção distorcida. Por exemplo, em vez de acusar alguém de agir egoisticamente, você pode perguntar calmamente: você acha que essa decisão beneficia a todos ou apenas a você? Essa pergunta, embora neutra na forma, carrega um peso que exige reflexão e responsabilização. Essa abordagem funciona porque, ao fazer perguntas em vez de acusações, você tira o foco do conflito e coloca o narcisista diante de sua própria lógica. Eles podem tentar fugir ou justificar, mas a pergunta continua pairando, obrigando-os a lidar com a realidade. É como Marco Aurélio escreveu: seja justo em suas ações e verdadeiro em suas palavras. Usar a verdade como ferramenta, de maneira gentil e ponderada, é uma forma de desarmar sem atacar. Essa técnica também protege sua energia emocional. Confrontar diretamente o narcisista muitas vezes resulta em mais manipulação, acusações ou até explosões emocionais. Perguntas reflexivas, por outro lado, mudam a dinâmica da interação. Elas não só mantêm você no controle, como também evitam que você seja arrastado para o caos emocional que o narcisista tenta criar. Por fim, essa estratégia reforça um dos pilares do estoicismo: a busca pela verdade. Ao agir como um espelho para o narcisista, você não apenas ajuda a expor comportamentos problemáticos, mas também pratica a honestidade consigo mesmo. Você mantém sua integridade, seu equilíbrio emocional e sua paz interior, enquanto convida o outro, de maneira sutil, a encarar suas próprias ações. Usar o espelho estoico não garante que o narcisista mudará, mas transforma completamente a dinâmica da relação. Em vez de reagir ao ego deles, você os convida a olhar para dentro, algo que muitos evitam,
mas que pode ser profundamente desestabilizador para quem vive fugindo da verdade. Para o narcisista, a vida é um eterno jogo de poder. Cada interação é vista como uma oportunidade para exercer controle, seja por meio de manipulações sutis ou confrontos abertos. Eles se alimentam da sensação de estar no comando, usando as emoções alheias como peças em um tabuleiro onde apenas eles ditam as regras. Esse é o jogo deles, e o que eles não querem que você perceba é que ele só continua enquanto você estiver disposto a jogar. Epicteto, o grande mestre do estoicismo, nos oferece uma lição clara. Se alguém tenta te controlar, eles só conseguem se você permitir. O segredo, então, não é tentar vencer o jogo, mas se retirar dele completamente. Afinal, o narcisista só tem poder enquanto você der valor às suas provocações, manipulações ou tentativas de controle. Retirar-se do jogo de poder não significa ignorar ou evitar o narcisista a todo custo. Trata-se de uma escolha consciente de não reagir como eles esperam. Quando você deixa de entrar em disputas de controle, o poder deles desaparece. Imagine o narcisista tentando desestabilizar você com críticas ou exigências. Em vez de justificar, se defender ou contra-atacar, você simplesmente mantém sua calma e responde com neutralidade. Essa postura, muitas vezes, os desorienta, pois não há nada para eles se alimentarem. Essa decisão de se retirar é um ato de autonomia emocional. Você está dizendo, sem palavras, que sua paz interior vale mais do que qualquer tentativa de manipulação externa. E, mais do que isso, você está reafirmando que não precisa provar nada a ninguém. Como Marco Aurélio nos lembra, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ao se retirar do jogo de poder, você protege sua mente e mantém sua serenidade intacta. Isso exige prática, porque o narcisista muitas vezes sabe como provocar uma reação automática. Mas, com o tempo, você percebe que cada vez que escolhe não reagir, está fortalecendo sua resiliência emocional. Você começa a enxergar que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. E essa é uma força que o narcisista não pode tirar de você. Então, da próxima vez que perceber o narcisista tentando arrastar você para o jogo, lembre-se, a vitória não é vencê-los, mas sair da mesa. Ao fazer isso, você não apenas se liberta, mas também envia uma mensagem poderosa. Eu sou dono de mim mesmo, e você não tem poder aqui. Essa é a verdadeira autonomia, e é isso que o estoicismo nos ensina a cultivar. Para um narcisista, cada interação emocional é uma chance de reforçar sua importância. Eles provocam, manipulam e distorcem situações na tentativa de atrair sua atenção e resposta. No entanto, o estoicismo nos ensina que a melhor maneira de desarmar essas investidas é com algo profundamente simples, mas poderoso: a indiferença. A indiferença estoica não é sinônimo de frieza ou apatia. Ela é, na verdade, uma escolha consciente de não atribuir valor ao que não importa, de não desperdiçar energia com aquilo que está fora do seu controle ou que não contribui para sua paz interior. Marco Aurélio descreveu isso perfeitamente. Seja como rochedo contra o qual as ondas se quebram, mas permanece firme. As provocações do narcisista são como ondas, insistentes, mas incapazes de abalar quem decide ser inabalável. Ao praticar a indiferença, você não apenas protege sua paz, mas também tira do narcisista aquilo que ele mais busca: uma reação. Eles prosperam ao ver você abalado, defensivo ou frustrado. Mas quando suas provocações encontram uma parede de calma e neutralidade, elas perdem o impacto. Para eles, isso é desconcertante. Afinal, como podem exercer controle sobre alguém que simplesmente não cede ao jogo? Essa postura requer prática, pois somos naturalmente inclinados a reagir, especialmente quando nos sentimos provocados ou injustiçados. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em não permitir que as ações dos outros dominem nossas emoções. Como Epicteto dizia, os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Escolher a indiferença é decidir que as palavras ou atitudes do narcisista não terão o peso que eles esperam. Ao aplicar essa filosofia, lembre-se de que a indiferença estoica não significa ignorar o problema ou tolerar comportamentos abusivos. Trata-se de manter sua postura emocional intacta enquanto lida com o que é necessário de forma prática e equilibrada. Você age, mas não reage impulsivamente. Você responde, mas sem envolver seu ego no processo. Ser indiferente às tentativas de controle de um narcisista é uma forma de reafirmar sua autonomia e liberdade. É declarar, sem palavras, que você não está à venda, que sua paz não é negociável e que o comportamento deles não dita suas emoções. É um ato de força silenciosa, mas profundamente transformador. E, no final, você descobre que essa indiferença não apenas desarma o narcisista,
mas também fortalece sua resiliência para enfrentar qualquer desafio emocional. Lidar com o narcisista sem estabelecer limites claros é como tentar conter o vento com as mãos. Eles constantemente testam até onde podem ir, ultrapassando barreiras emocionais e invadindo espaços que deveriam ser protegidos. Para manter sua paz e autonomia, estabelecer e reforçar limites não é apenas necessário, é fundamental. Mas, como nos ensina o estoicismo, isso não precisa ser feito com confronto ou agressividade. A chave está na clareza e na serenidade. Os limites estoicos são como linhas firmes traçadas na areia, visíveis, inegociáveis e colocadas com calma. Declarar um limite com serenidade não é um ato de raiva, mas de autocuidado. Quando você comunica algo como "não me sinto confortável com esse tipo de comentário" ou "prefiro que você me avise antes de tomar essa decisão por mim", você está afirmando sua posição sem alimentar conflitos. Essa postura confiante, mas tranquila, transmite uma mensagem poderosa. Você sabe o que aceita e o que não aceita, e não cederá a manipulações. Para um narcisista, limites podem ser desconfortáveis. Eles estão acostumados a testar e empurrar até que a outra pessoa ceda. Mas quando encontram alguém que reforça seus limites com firmeza, sem perder o equilíbrio emocional, eles percebem que suas táticas têm um alcance limitado. Isso os desarma sem que você precise levantar a voz ou entrar em discussões desgastantes. Reforçar seus limites também é um exercício de autovalorização. Quando você se compromete a proteger o que é importante para você, seja sua paz, seu tempo ou sua energia emocional, você está reafirmando sua autonomia. Como Marco Aurélio escreveu, seja tolerante com os outros, mas severo consigo mesmo. Isso significa que você pode ser gentil e compreensivo ao comunicar seus limites, mas deve ser rigoroso ao mantê-los intactos. No entanto, é importante lembrar que reforçar limites não significa controlar o comportamento do outro. Você não pode impedir o narcisista de tentar manipular, mas pode controlar como responde a essas tentativas. Ao reafirmar seus limites de forma consistente e tranquila, você cria um espaço emocional onde as táticas dele simplesmente não funcionam. Quando seus limites são reforçados com serenidade, você não apenas protege sua paz, mas também estabelece um padrão para como deseja ser tratado. Isso transforma a dinâmica com o narcisista e fortalece sua confiança em lidar com situações difíceis. E, acima de tudo, reforçar limites não é apenas uma defesa contra os outros, mas uma declaração de respeito por si mesmo, um princípio central para qualquer prática estoica. Enfrentar o narcisista pode parecer uma tarefa impossível, como se você estivesse preso em uma dança na qual eles sempre ditam os passos. Mas a verdade é que você não precisa continuar participando dessa dinâmica. Com a sabedoria estoica como guia, você pode transformar o caos que eles criam em equilíbrio e serenidade. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em tentar mudar os outros, mas em controlar a si mesmo. Sêneca nos deixou uma lição poderosa. Nenhuma alma é tão fraca que não possa se tornar forte pelo hábito e pela disciplina. Isso significa que, independentemente de como você se sente agora, vulnerável, frustrado ou cansado, você tem dentro de si a capacidade de se fortalecer. A chave está em praticar, diariamente, o autocontrole e a resiliência. Quando você aprende a reagir com calma e clareza, o narcisista perde o poder de controlar suas emoções e, consequentemente, sua vida. Pense em todas as ferramentas que o estoicismo oferece: o silêncio estratégico, a indiferença consciente, os limites firmes e a habilidade de refletir a verdade. Cada uma delas é uma peça de uma armadura emocional que protege você contra as investidas de quem busca desestabilizá-lo. Mas, mais do que isso, essas práticas ajudam você a crescer como indivíduo, fortalecendo sua paz interior e sua confiança. Agora, imagine um cenário diferente daquele caos emocional que o narcisista cria. Imagine-se como o protagonista da sua própria vida, não mais um coadjuvante no drama deles. Você não reage a provocações, não se deixa manipular e não alimenta o jogo de poder. Em vez disso, você mantém sua postura serena, inabalável, como o rochedo contra o qual as ondas se quebram sem causar dano. Essa é a liberdade que o estoicismo pode oferecer. Uma liberdade que vem de dentro, construída pelo hábito de pensar antes de reagir, de escolher suas batalhas e de proteger sua paz acima de tudo. Você não pode mudar o narcisista, nem precisa. Mas você pode mudar a maneira como se posiciona diante deles. Então, a pergunta final é: você está pronto para deixar o narcisista sem palco? Está pronto para abandonar os jogos emocionais e assumir o controle completo da sua vida? Porque, ao aplicar essas lições estoicas, você não apenas desarma os narcisistas ao seu redor, mas também conquista algo muito mais valioso: a liberdade de ser quem você realmente é, sem ser definido ou controlado por ninguém. Essa é a verdadeira vitória,
e ela está ao seu alcance. Na sociedade moderna, muitos de nós sentimos as amarras do materialismo, das expectativas e das próprias emoções que nos prendem. Você já se perguntou até que ponto essas amarras influenciam sua felicidade e liberdade? O desapego, uma poderosa ferramenta filosófica promovida pelo estoicismo, propõe uma abordagem que pode significativamente aumentar nossa sensação de liberdade e controle sobre nossas vidas. Os estoicos, com suas reflexões profundas sobre a natureza transitória da existência, ensinam que ao nos desapegarmos das coisas que não podemos controlar, ganhamos liberdade sobre as coisas que podemos. Este vídeo explora como aplicar o desapego não apenas material, mas também emocional e relacional, para viver uma vida mais plena e livre de verdadeiras amarras. O apego pode parecer uma garantia de segurança, mas frequentemente se transforma em uma fonte de ansiedade e insatisfação. Imagine poder atravessar a vida com uma serenidade inabalável, encarando perdas e ganhos com a mesma postura calma e decisiva. A sabedoria estoica nos oferece essa perspectiva, enfatizando a importância de focar no nosso mundo interno e na nossa capacidade de responder a situações, ao invés de sermos arrastados por elas. Neste vídeo, vamos desvendar os princípios do desapego estoico e mostrar como você pode usá-los para transformar sua vida, libertando-se das amarras que o impedem de viver de acordo com sua verdadeira natureza. Prometo que ao entender e aplicar esses ensinamentos, você encontrará uma liberdade que talvez nunca tenha pensado ser possível. Acompanhe-nos nesta jornada de autoconhecimento e transformação, e descubra como ser verdadeiramente livre com a sabedoria estoica. 1. A essência do desapego na filosofia estoica. O desapego estoico é frequentemente mal interpretado como uma forma de indiferença ou desconexão emocional. No entanto, a verdadeira essência deste princípio é a capacidade de se importar de maneira mais consciente e seletiva, discernindo entre o que realmente importa e o que pode ser deixado para trás sem prejuízo ao nosso bem-estar. Este discernimento não é sobre eliminar emoções ou conexões, mas sim sobre gerenciá-las de forma racional e alinhada com nossos valores mais profundos. Segundo os estoicos, como Epicteto, devemos dividir os elementos de nossas vidas em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. As coisas que podemos controlar incluem nossas próprias ações, reações e julgamentos. Já os eventos externos, as ações de outras pessoas e a maioria das situações materiais, estão fora do nosso controle. A prática do desapego, portanto, concentra-se em reagir de forma equilibrada aos impulsos e emoções, escolhendo responder com lógica e valores éticos, em vez de ser arrastado por reações automáticas. Ao abraçarmos o desapego estoico, aprendemos a valorizar mais nossa liberdade interior e nossa capacidade de manter a tranquilidade em qualquer situação. Isso nos leva a uma vida menos perturbada por desejos inatingíveis ou medos irracionais, pois não nos apegamos excessivamente a bens materiais, status ou mesmo a aprovação social. Em vez disso, cultivamos uma forte noção de contentamento com o que temos e quem somos, permitindo-nos viver com integridade e autenticidade. Esse tipo de desapego não é um objetivo alcançado da noite para o dia. É um processo contínuo de autoobservação e ajuste, onde cada experiência e cada desafio são vistos como oportunidades para praticar a serenidade estoica. Ao longo deste vídeo, exploraremos como você pode aplicar esses conceitos em várias áreas da vida, desde a gestão das emoções até as relações interpessoais e as decisões de consumo, sempre visando um equilíbrio que respeite sua natureza e promova uma existência mais harmoniosa e significativa. 2. O valor da impermanência segundo os estoicos. A impermanência é um tema central na filosofia estoica e desempenha um papel crucial na prática do desapego. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, enfatizaram a transitoriedade de todas as coisas, ensinando que a aceitação desta realidade é fundamental para a liberdade emocional e espiritual. Ao compreender e internalizar o conceito de impermanência, somos capazes de enfrentar as flutuações da vida com maior equilíbrio e menos sofrimento. A impermanência nos lembra que nossas experiências, relações, posses e até mesmo nossos próprios estados emocionais estão em constante mudança e, eventualmente, chegarão ao fim. Esta consciência pode inicialmente parecer sombria ou desencorajadora, mas os estoicos a veem como libertadora. Saber que nada é permanente nos ajuda a não nos apegarmos excessivamente às coisas como são, permitindo-nos valorizar o momento presente sem medo do futuro ou ressentimento pelo passado. Além disso, a impermanência serve como um lembrete de nossa própria mortalidade, um conceito conhecido como memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Este lembrete não é uma visão negativa, mas um impulso para viver de maneira mais plena e significativa,
fazendo escolhas alinhadas com nossos valores mais profundos e aproveitando cada momento ao máximo, sem procrastinação ou negligência. Ao aceitar que tudo em nossa experiência é temporário, somos incentivados a soltar as expectativas rígidas e abraçar uma maior flexibilidade nas nossas atitudes e ações. Isso nos permite adaptar-nos com mais facilidade às mudanças da vida, enfrentando perdas e desafios com uma postura resiliente e focada no crescimento pessoal. No contexto do desapego, a impermanência nos ajuda a reconhecer que agarrar-se a coisas, pessoas ou situações não garante sua permanência em nossas vidas, apenas aumenta nossa angústia quando as inevitáveis mudanças ocorrem. A verdadeira liberdade, então, vem da capacidade de apreciar intensamente tudo enquanto temos, mas estar pronto para deixar ir quando o momento chegar, confiando que nossa paz interior não depende de condições externas, mas de nossa atitude interna perante a vida. 3. Dominando o controle sobre as emoções com a filosofia estoica. A filosofia estoica oferece uma poderosa abordagem para entender e gerenciar nossas emoções, um aspecto fundamental para praticar o desapego de maneira eficaz. Segundo os estoicos, como Epicteto, não são os eventos externos que perturbam as pessoas, mas sim as opiniões que elas formam sobre esses eventos. Assim, se mudarmos nossas opiniões, podemos conquistar a serenidade mesmo em face de adversidades. A chave para o controle emocional estoico reside na distinção clara entre o que está e o que não está em nosso controle. Apenas nossas próprias respostas, atitudes e decisões estão sob nosso domínio direto. Tudo mais, incluindo o comportamento de outras pessoas, acontecimentos naturais e a maior parte do que ocorre no mundo, escapa à nossa influência direta. Ao internalizar essa compreensão, podemos reduzir significativamente o estresse e a ansiedade, pois deixamos de tentar controlar o incontrolável. A prática de examinar nossas emoções antes de reagir é outro componente vital. Os estoicos recomendam uma espécie de vigilância mental, onde cada impulso emocional é avaliado antes de ser expresso. Ao fazer uma pausa para refletir se uma emoção é justificada e se a resposta planejada está alinhada com nossos valores mais profundos, cultivamos uma maior harmonia interior e um comportamento mais equilibrado. Exercícios diários, como a meditação e a escrita reflexiva, podem ajudar nesse processo. A meditação estoica não é apenas sobre tranquilidade, mas sobre fortalecer a mente para enfrentar desafios sem perder o equilíbrio. A escrita, por sua vez, oferece um espaço para dialogar consigo mesmo, explorar sentimentos e reforçar a disciplina de pensar antes de agir. Além disso, os estoicos propõem a prática da premeditação das adversidades, premeditatio malorum, que é o hábito de visualizar antecipadamente os piores cenários possíveis. Longe de ser um exercício de pessimismo, esta técnica visa preparar emocional e psicologicamente para enfrentar situações desafiadoras, reduzindo o impacto quando elas realmente ocorrem. Dominar o controle sobre as emoções é essencial para viver de acordo com os princípios estoicos de desapego. Ao desenvolver a capacidade de responder e não reagir, a vida se torna menos sobre o que acontece conosco e mais sobre como escolhemos enfrentar cada momento, fortalecendo nossa liberdade e tranquilidade interiores. 4. Desapego material e a simplicidade estoica. O desapego material é uma das facetas mais práticas e visíveis da filosofia estoica. Para os estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, a verdadeira riqueza não se encontra na acumulação de bens, mas na liberdade da dependência deles. Esta seção explora como o desapego dos bens materiais pode levar a uma vida mais simples, autêntica e feliz. Os estoicos argumentam que a posse de muitos bens frequentemente nos escraviza, ao invés de nos libertar. Cada objeto que possuímos carrega consigo uma carga de preocupação, seja pelo medo de perdê-lo, pelo esforço para mantê-lo ou pela ansiedade que acompanha o desejo de adquirir mais. Ao reduzirmos nossa dependência dos bens materiais, podemos alcançar uma maior tranquilidade mental e uma vida menos complicada e mais focada em experiências verdadeiramente enriquecedoras. A simplicidade estoica não implica em renúncia total ou em viver na pobreza, mas em escolher viver com menos e garantir que nossas posses verdadeiramente sirvam a nossos propósitos de vida, em vez de nos distrair ou nos desviar deles. Isso envolve fazer escolhas conscientes sobre o que possuímos, perguntando-nos se cada item contribui para nosso bem-estar e se alinha com nossos valores mais profundos. Um exercício estoico útil nesta área é a prática de períodos de privação voluntária. Por exemplo, escolher viver uma semana com muito pouco, usando apenas os itens mais essenciais, pode revelar quão pouco realmente precisamos para ser felizes e quão livre podemos nos sentir quando nos desvencilhamos do excesso. Essa prática também fortalece nossa resiliência e nossa gratidão pelas pequenas conveniências da vida moderna, que frequentemente tomamos como garantidas. Além disso, o desapego material estoico encoraja a generosidade e o compartilhamento de recursos. Ao nos libertarmos da necessidade de acumular,
podemos ser mais generosos com os outros, contribuindo para um senso de comunidade e solidariedade que é, por si só, uma fonte de grande satisfação e alegria. Em última análise, ao adotar uma abordagem estoica para o desapego material, não só nos liberamos das amarras do consumismo, mas também nos abrimos para uma vida mais rica em conexões humanas, crescimento pessoal e paz interior. Esta mudança de perspectiva não apenas enriquece nossa existência individual, mas também nos posiciona como exemplos de uma forma de viver mais consciente e sustentável. 5. Relacionamentos saudáveis e o princípio estoico do desapego. Dentro da filosofia estoica, o desapego se estende também às relações interpessoais. Este não é um chamado para o isolamento ou frieza emocional, mas uma orientação para cultivar relacionamentos baseados em respeito mútuo, compreensão e liberdade, em vez de posse ou dependência emocional. Nesta sessão, exploraremos como o desapego estoico pode enriquecer e fortalecer nossos laços com os outros. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, enfatizam a importância de amar sem tentar controlar ou possuir a outra pessoa. Eles aconselham que devemos aceitar nossos amigos, familiares e parceiros como são, reconhecendo que, assim como nós, eles têm seus próprios caminhos, escolhas e liberdades. Ao aplicarmos o desapego nas relações, aprendemos a valorizar mais a companhia e as qualidades dos outros, sem impor expectativas ou exigências que possam causar conflitos ou ressentimentos. A verdadeira amizade e amor estoicos são desprovidos de necessidades excessivas de aprovação ou temor da rejeição. Quando cultivamos relações com uma atitude de desapego, não estamos desistindo dos relacionamentos ou das emoções positivas que eles trazem. Estamos, na verdade, fortalecendo nossa capacidade de experimentar essas relações de uma maneira mais plena e consciente. Isso nos permite estar presentes de maneira autêntica e oferecer apoio genuíno, em vez de buscar constantemente apoio ou validação. Praticar o desapego em relacionamentos também significa estar preparado para aceitar as mudanças, incluindo a possibilidade de um relacionamento terminar. Isso não diminui o valor da conexão que foi compartilhada, mas reconhece que todas as experiências de vida são temporárias e que a mudança é uma parte natural da existência humana. Tal aceitação pode reduzir o sofrimento associado a perdas e términos, permitindo-nos recuperar e abrir nossos corações mais rapidamente para novas experiências e conexões. Adicionalmente, ao nos desapegarmos das expectativas e resultados específicos nos relacionamentos, somos capazes de evitar muitas das disputas e mágoas que surgem quando as coisas não acontecem como esperado. Em vez disso, ao adotarmos uma abordagem estoica, podemos enfrentar desafios relacionais com uma mente mais clara e um coração mais aberto, prontos para dialogar, perdoar e crescer juntos. Em resumo, ao integrarmos o desapego estoico em nossos relacionamentos, não estamos nos distanciando emocionalmente, mas sim nos aproximando de uma forma de relacionamento mais saudável, equilibrada e profundamente gratificante. Isso nos permite construir laços duradouros que são baseados não na dependência, mas no respeito mútuo e na admiração sincera pelas jornadas individuais de cada um. 6. A liberdade de escolha e o desapego estoico. Na filosofia estoica, a liberdade de escolha é considerada uma das nossas maiores forças. Os estoicos, como Epicteto, ensinam que, embora não possamos controlar os eventos externos, sempre podemos controlar como respondemos a eles. Esta sessão explora como o desapego estoico não apenas nos permite fazer escolhas mais livres e conscientes, mas também como fortalece nossa liberdade interior diante de circunstâncias adversas ou desafiadoras. O conceito de desapego estoico não é sobre indiferença às situações ou às pessoas. É sobre o discernimento para não deixar que as emoções e as expectativas nos dominem e nos tirem a clareza de pensamento. Ao praticar o desapego, aprendemos a ver as situações com maior objetividade e a escolher nossas ações baseadas em princípios e valores sólidos, em vez de reações impulsivas ou emoções momentâneas. A liberdade de escolha, sob a perspectiva estoica, envolve exercícios de reflexão que nos ajudam a considerar as várias opções e possíveis consequências antes de tomar decisões. Este processo de deliberação não só aumenta nossa autonomia, mas também nossa responsabilidade, pois reconhecemos que nossas escolhas definem quem somos e o impacto que temos no mundo. Além disso, o desapego nos ajuda a aceitar a incerteza e a impermanência das coisas. Quando estamos menos apegados aos resultados específicos, podemos enfrentar os altos e baixos da vida com uma serenidade maior. Essa aceitação não nos faz passivos. Pelo contrário, ela nos motiva a agir de acordo com nossas capacidades, sabendo que, enquanto o resultado final pode não estar em nossas mãos, o esforço e a intenção por trás de nossas ações são. A liberdade de escolha também está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de adaptar nossas expectativas. Em vez de fixar-se em um único objetivo ou caminho, o desapego nos permite reavaliar e mudar nossos planos conforme necessário.
Esta flexibilidade é crucial para manter a resiliência e o equilíbrio emocional, especialmente em tempos de mudança ou crise. Por fim, ao praticar o desapego e valorizar a liberdade de escolha, cultivamos um senso de autoeficácia e confiança. Saber que podemos escolher como responder às situações da vida nos dá uma base sólida de autoconfiança e autorrespeito. Essa postura não só beneficia nosso bem-estar individual, mas também nos torna exemplos de força e serenidade para aqueles ao nosso redor. Em resumo, ao adotar o desapego estoico, não só ganhamos liberdade para fazer escolhas alinhadas com nossos valores, mas também desenvolvemos a capacidade de viver com integridade e propósito, independentemente das circunstâncias externas. Esta é a verdadeira liberdade, a capacidade de manter a calma, a clareza e a coragem, não importa o que a vida nos traga. 7. Encontrando paz interior através do desapego estoico. A busca pela paz interior é uma jornada central na filosofia estoica, onde o desapego desempenha um papel crucial. Esta parte explora como o desapego estoico, quando praticado conscientemente, facilita o cultivo de uma paz duradoura que resiste às turbulências externas e internas. A paz interior, segundo os estoicos, não é uma ausência de problemas ou desafios, mas a capacidade de manter a tranquilidade e a racionalidade independentemente das circunstâncias. Os estoicos acreditam que nossa resposta aos eventos, e não os eventos em si, determina nosso estado emocional e mental. Ao nos desapegarmos das expectativas e resultados específicos, reduzimos o poder que as situações externas têm sobre nosso estado de espírito. Um elemento-chave para alcançar essa paz é a prática da autorreflexão estoica. Isso inclui examinar regularmente nossos pensamentos, emoções e ações para garantir que eles estejam em alinhamento com nossos valores e objetivos de vida. Esta prática não só ajuda a identificar áreas de apego desnecessário, como também reforça nosso compromisso com o viver ético e intencional. Outra prática estoica para fortalecer a paz interior é a meditação, que, no contexto estoico, envolve a contemplação da natureza impermanente da vida e a aceitação da realidade como ela é. Meditar sobre frases ou citações dos filósofos estoicos pode servir como um lembrete diário das virtudes que devemos cultivar, como a coragem, justiça, temperança e sabedoria. Além disso, os estoicos recomendam a prática da visualização, não só das adversidades, como mencionado anteriormente, mas também da serenidade ideal. Imaginar-se respondendo calmamente a situações estressantes ou desafiadoras pode preparar mentalmente o indivíduo para agir de acordo com essa visão quando confrontado com a realidade. A autossuficiência é outro conceito estoico vital para a paz interior. Isso não significa isolar-se ou rejeitar ajuda externa, mas desenvolver uma resiliência interna que permite enfrentar as vicissitudes da vida com confiança e calma. Isso é alcançado através do cultivo de virtudes e do reforço da própria capacidade de lidar com o inesperado. Em suma, encontrar paz interior através do desapego estoico é uma prática de vida inteira que envolve aprender a liberar o controle sobre o incontrolável, focar no crescimento pessoal e moral, e cultivar uma atitude de aceitação e gratidão diante da vida. Esta paz não é um estado passivo, mas uma força ativa que permite viver de maneira plena e significativa, independentemente das tempestades que possam surgir. 8. Desapego e ambição, equilibrando aspirações com a aceitação estoica. O desapego estoico pode parecer, à primeira vista, incompatível com a ambição e o desejo de alcançar grandes feitos. No entanto, a filosofia estoica oferece uma perspectiva única que permite uma harmoniosa coexistência entre a busca de objetivos significativos e a manutenção de um desapego saudável dos resultados. Esta parte do vídeo explora como podemos equilibrar a ambição com a aceitação estoica para alcançar tanto o sucesso externo quanto a serenidade interna. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira ambição não é medida pelo acúmulo de poder ou riqueza, mas pelo desenvolvimento contínuo do caráter e pela contribuição positiva para a sociedade. Essa visão redefine o sucesso, focando mais na jornada e no cumprimento dos deveres éticos do que nos resultados finais. Tal reorientação ajuda a cultivar um senso de propósito que é intrinsecamente motivador e profundamente satisfatório. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, aconselham que enquanto perseguimos nossos objetivos, devemos permanecer desapegados dos resultados. Isso não significa falta de esforço ou compromisso, mas sim uma aceitação serena de que muitos fatores fora do nosso controle podem influenciar os resultados finais. Este tipo de desapego nos protege contra a desilusão e o desânimo, permitindo que continuemos a agir de acordo com nossos valores, independentemente das adversidades. A prática estoica de refletir sobre os possíveis resultados negativos, a premeditatio malorum, é particularmente útil aqui. Ao considerar antecipadamente os desafios e fracassos potenciais, estamos melhor preparados para enfrentá-los sem perder nosso equilíbrio emocional ou nossa determinação. Isso fortalece nossa resiliência,
permitindo-nos perseguir nossas ambições com coragem e clareza, sem nos deixarmos abalar excessivamente pelos contratempos. Além disso, ao adotarmos o desapego, podemos abordar nossas ambições de maneira mais criativa e inovadora. Livres do medo do fracasso e das expectativas rígidas, somos mais propensos a experimentar novas abordagens e explorar caminhos menos convencionais. Isso não apenas aumenta nossas chances de sucesso, mas também torna o processo mais enriquecedor e divertido. Em resumo, integrar a ambição com o desapego estoico nos permite perseguir nossos objetivos com energia e paixão, enquanto mantemos uma paz interior derivada da aceitação e da concentração no que verdadeiramente importa, o crescimento pessoal e a integridade moral. Ao fazermos isso, não só aumentamos nossa própria felicidade e satisfação, mas também contribuímos de forma mais eficaz e sustentável para o bem-estar de todos ao nosso redor. A prática do desapego, conforme ensinado pela filosofia estoica, não é apenas um conceito abstrato, mas uma ferramenta prática e transformadora que pode ser integrada em todos os aspectos da vida diária. O desapego estoico não exige uma grande reformulação da vida de uma só vez. Em vez disso, pode começar com pequenos passos, como revisar nossas reações diárias aos eventos e começar a questionar se nossos comportamentos são realmente baseados em necessidades reais ou em hábitos e desejos não examinados. Pode envolver o processo de soltar gradualmente as preocupações com coisas que não podemos controlar, como as opiniões de outras pessoas ou eventos futuros incertos. Um ponto fundamental para integrar o desapego é a criação de um espaço diário para reflexão. Isso pode ser feito através de práticas como a meditação, a escrita reflexiva ou mesmo momentos de quietude, onde conscientemente nos afastamos das distrações e focamos na nossa capacidade de responder de forma mais alinhada com nossos valores estoicos. Estes momentos de introspecção são essenciais para fortalecer nossa autoconsciência e nossa habilidade em aplicar o desapego de maneira efetiva. Encorajar a discussão e o compartilhamento de experiências com amigos ou em comunidades pode também ser uma forma poderosa de reforçar esses conceitos. A troca de ideias e estratégias sobre como praticar o desapego pode oferecer novas perspectivas e apoio mútuo, o que é vital para manter o ânimo e a motivação. Finalmente, é crucial abordar este processo com paciência e gentileza para consigo mesmo. A prática do desapego é uma jornada contínua, não uma meta a ser rapidamente alcançada. Cada passo, cada escolha consciente de soltar um pouco mais as expectativas e aceitar a vida como ela é, contribui para um maior equilíbrio e harmonia. Concluindo, a adoção do desapego estoico na vida diária não só pode melhorar nossa tranquilidade e felicidade pessoal, mas também nos capacita a viver de maneira mais plena e autêntica. Ao encerrarmos este vídeo, encorajo cada um de vocês a refletir sobre como o desapego pode ser aplicado em suas próprias vidas e a tomar um pequeno passo hoje para cultivar essa prática poderosa. A sabedoria estoica nos mostra que, ao nos liberarmos das amarras do apego, podemos verdadeiramente encontrar a liberdade para viver de acordo com nossas mais altas aspirações.